As normas regulamentadoras, mais conhecidas como NRs, são normas relativas à segurança e à medicina do trabalho e de observância obrigatória pelas empresas privadas, públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Criadas em 1978, foram aprovadas 28 normas e hoje já são 36. A NR4 estabelece critérios para a organização dos SESMITs, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tem a finalidade de reduzir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, exigindo que os SESMITs sejam compostos de médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. O SESMIT tem como função principal proteger a integridade física dos trabalhadores, evitar acidentes de trabalho por meio de alertas e instruções para os funcionários sobre o aparecimento de novas doenças ocupacionais e riscos relacionados à sua atividade de trabalho. Algumas responsabilidades e atribuições do SESMIT são aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, determinar o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, orientar tecnicamente quanto ao cumprimento dos dispostos nas NRs, manter ligação permanente com a CIPA, e além de treiná-la, atendê-la e registrar, caracterizar todos os acidentes ocorridos na empresa. A NR5 fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é constituída por empregados e representantes do empregador. O objetivo principal da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes da vida e a promoção de saúde do trabalhador, observando de forma contínua as condições de trabalho em todos os ambientes de uma empresa. A NR5 tem função de ajudar a investigar acidentes tanto na empresa como no trajeto, discutir sobre a implantação de novas medidas que possam prevenir ou neutralizar os riscos dentro daquele ambiente de trabalho, observar se as normas de segurança do Ministério do Trabalho da empresa estão sendo cumpridas, zelar pelo cumprimento das mesmas, garantir que todos os funcionários entendam sobre a importância das normas de segurança e de higiene do trabalho para a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, realizar anualmente em parceria com o SESMIT, caso a empresa possua a chamada Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, com o objetivo de alertar a todos os funcionários sobre o tema e levar à direção todas as questões que envolvam este tema para que melhorias sejam feitas em prol da saúde e integridade física dos funcionários. A NR5 determina um número específico de funcionários efetivos e suplentes que devem fazer parte da CIPA. Para saber o dimensionamento da CIPA, são considerados 3 fatores: a integridade, a atividade da empresa, o setor econômico e a quantidade de funcionários que essa empresa tem. A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados. O empregador designa seus representantes, podendo ser qualquer funcionário. Os representantes dos empregados são eleitos através de votação secreta, do qual participam os próprios funcionários. A estrutura da CIPA é presidente, representante do empregador, o vice-presidente é o representante dos empregados, o secretário indicado pelos membros da CIPA. O mandato dos membros da CIPA é de um período de 1 ano, e a estabilidade de emprego aos membros eleitos da CIPA se estende ainda por mais 1 ano após o término do seu mandato. A NR6 trata especificamente do uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, conforme riscos identificados quanto à saúde e à segurança dos trabalhadores. O objetivo dessa norma é estabelecer regras claras
para que empresas evitem acidentes e protejam a saúde do seu trabalhador, prevenindo as chamadas doenças ocupacionais. Independentemente do tipo de risco que o colaborador esteja exposto, é de obrigação da empresa fornecer, treinar e fiscalizar o uso dos EPIs. Esse fornecimento deve ocorrer de forma totalmente gratuita. Alguns exemplos de EPIs são óculos, protetores faciais, máscaras de solda, protetores auditivos, respiradores purificadores, coletes refletivos, respiradores de adução e vestimentas, entre outros. A troca, quando necessário, deve ser feita de maneira gratuita e imediata. Logo, é direito do colaborador ter acesso aos EPIs em perfeitas condições a qualquer momento, essencialmente para aqueles que atuam em áreas onde seu uso seja indispensável. A NR6 pontua a necessidade de uso contínuo, além de proporcionar conforto no dia a dia dos funcionários. O EPI isola fisicamente o corpo humano de acidentes. A higienização e manutenção dos EPIs são de responsabilidade da organização, que já conta com acesso a diversas tecnologias para isso. A compra dos EPIs deve ser feita caso contenham um devido CA, que é o Certificado de Aprovação. Esse certificado diz respeito ao registro que é emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego, que garante ao equipamento um número de inscrição indicador de segurança e qualidade. A NR7 tem por objetivo determinar a obrigatoriedade da elaboração da implantação por parte dos empregadores e instituições do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. O PCMSO é responsável por avaliar os trabalhadores de forma individual ou coletiva, por meio de instrumentos clínicos epidemiológicos. Tem caráter de prevenção e diagnóstico de agravos à saúde do trabalhador e consta também casos de doenças profissionais e danos irreversíveis à saúde do trabalhador. O empregador tem como responsabilidade implementar de uma maneira efetiva o PCMSO, custeando seus serviços para os empregados e indicar dentre os médicos do SESMIT um coordenador responsável pela execução desse programa, no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho de acordo com a NR4. O empregador deve indicar médico do trabalho empregado ou não da empresa para coordenar o PCMSO. Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar um médico de outra especialidade para coordenar este programa. Esta NR estabelece a obrigatoriedade de exames médicos para as empresas, como exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e exames complementares. Cabe ao médico coordenador realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encaminhar os mesmos ao profissional médico familiarizado com os princípios da patologia que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado e encarregar a profissionais ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados os exames complementares previstos nos itens indicados no quadro e anexos desta NR. O relatório anual é de responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. Deve ser discutido pela CIPA, conter o número e a natureza dos exames médicos realizados, estatísticas de resultados anormais e o planejamento para o ano seguinte. A NR8 estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham. Os locais de trabalho
devem ter uma altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas às condições de conforto, segurança e salubridade estabelecida pela Portaria 3.214/78. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliência, um desnível acentuado, nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina. A rampa e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens de locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, são empregados materiais ou processos antiderrapantes. Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as normas técnicas e legislações municipais, atendidas às condições de segurança e conforto. As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhe sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e acondicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra chuvas. A NR9 define a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e define os parâmetros mínimos que devem ser seguidos no seu desenvolvimento em todos os ambientes de trabalho, com o intuito de diagnosticar e desenvolver medidas de controle para todos os riscos presentes no ambiente de trabalho, abrangendo todos os setores e todas as atividades exercidas. O PPRA é parte do conjunto de medidas que devem ser adotadas para a preservação da saúde ocupacional e da segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Sua implantação deve abranger todas as áreas e setores, englobando todas as atividades, riscos e desenvolvendo medidas de controle que atuem para eliminá-los, reduzi-los ou controlá-los. O PPRA deve atuar em conjunto com os programas de prevenção e saúde ocupacional, tal como o PCMSO, além de servir como base técnica para o desenvolvimento de outros programas e laudos técnicos. O PPRA considera como riscos ambientais os riscos físicos, químicos e biológicos, porém devem ser contemplados também os riscos de acidente e ergonômicos em sua elaboração. Deve ser atualizado no mínimo uma vez ao ano e sempre que houver alteração que resultem em novos riscos ambientais no ambiente de trabalho. Seu formato deve ser elaborado como um documento base, contendo todos os aspectos estruturais descritos na NR9. A elaboração do PPRA deve conter as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle, avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. O empregador ou instituição deve manter um registro de dados estruturado, construindo um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento de implantação do PPRA, no qual deve ser mantido por no mínimo 20 anos. Este registro
de dados deve estar disponível aos trabalhadores, representantes ou autoridades competentes, sempre que solicitado. Cabe aos trabalhadores colaborar com a implementação e execução do PPRA, seguir as orientações, treinamentos e instruções oferecidos pelo programa, informar ao seu superior as ocorrências que possam implicar em um risco à saúde dos trabalhadores.